A Marinha Imperial. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Balder Mort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as facções, rostos e forças do universo de Warhammer 40.000, a sombria escuridão de um futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. E agora vamos seguir em frente. Normalmente eu contaria uma história neste segmento, mas infelizmente ainda estou com os últimos sintomas da Covid, o que provavelmente faz com que as coisas estejam um pouco mais confusas do que o normal. Peço desculpas por isso, mas tive uma vontade incontrolável de fazer este vídeo hoje, não sei porquê. Talvez seja porque hoje é o nosso 4º aniversário. Mas eu adoro a frota. Eu não sei tanto sobre eles quanto deveria, e vou corrigir isso muito em breve. Então vamos fazer disso uma introdução aos conceitos mais básicos da Marinha Imperial. Agora falemos sobre escala, tamanho e, por favor, feche os olhos e pense, sonhe, imagine tudo isso, pois minhas palavras são apenas a porta de entrada para a sua imaginação. Quero que, só desta vez, você não apenas ouça e concorde ou use isso apenas como um auxílio para dormir, mas que tire alguns momentos para realmente imaginar, sonhar, visualizar aquilo que estou prestes a lhe contar. Infelizmente, não sou um homem de ciência, embora ache fascinante. Isso é apenas o resultado de uma investigação básica. Então, por favor, aprofunde-se e expanda ainda mais seu conhecimento. Mas eu mesmo fiquei surpreso, pois as coisas avançaram tanto em tantas áreas. Em apenas 10 anos, o que você acreditava pode parecer pequeno diante do progresso em qualquer área. Quando eu estava crescendo, o universo parecia muito menor, pois não tínhamos o Hubble e outros telescópios incrivelmente poderosos. Então eu estava certo. Segundo Arkin, o universo era bem mais compacto naquela época, para o homem comum como eu. No entanto, agora, os números, a dimensão de tudo isso podem ser sufocantes. Pode nos fazer sentir insignificantes. Por favor, lembre-se, em meio a tudo isso, você é o único. Ninguém será igual, pensará ou sentirá como você e viverá o que você viveu, quando você viveu, no período em que você viveu. Então, segure isso com força e não se deixe ofuscar pela imensidão do que vou compartilhar, pois você é uma estrela neste universo e nunca se esqueça disso. Então, o espaço, o vazio, a partir do que podemos discernir diretamente neste momento, deve conter pelo menos 170 a 200 bilhões de galáxias em nosso alcance de detecção aprimorada ou visibilidade atual. No entanto, além do que podemos discernir, pode haver até mais de 2 trilhões de galáxias. Sim, você entendeu certo. 2 trilhões. Não planetas nem sistemas, mas galáxias. Cada galáxia tem entre 1.000 e 100.000 parsecs de diâmetro, sendo aproximadamente de 3.000 a 300.000 anos-luz de extensão. Aqueles padrões espirais no céu são de fato galáxias. Algumas muito maiores, algumas menores, mas muitas do tamanho da nossa, a Via Láctea. No vazio entre cada uma dessas galáxias há até milhões de parsecs, chamados de megaparsecs. Imagine isso por um momento. A imensa vastidão do vazio. Quase infinito, sempre em expansão. Para onde? Vou deixar que explorem isso sozinhos. Ainda assim, este é o grande quadro, para que eu possa mostrar que os números que estamos prestes a discutir sobre nosso próprio local de origem parecem menos irreais. Em comparação, eles são relativamente pequenos, mas ainda assim vastos, quase além da concepção humana. Por isso, peço que você imagine, que sonhe, que deixe a cognição de lado e permita que seu próprio espírito sinta o caminho por esse labirinto de conhecimento desconcertante, mas em constante expansão. Agora tão comum, mas nem todos estão cientes. Para muitos, isso pode não parecer relevante, mas garanto que é. Pois somos parte dessa glória.
Agora, vamos explorar nossa própria galáxia, a Via Láctea, pois nela, bem aqui no nosso quintal, por assim dizer, existem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Claro, os números específicos são altamente conjecturais e debatidos, mas é provável que haja planetas ao redor da maioria, se não de todas essas estrelas. Embora seja quase impossível imaginar que todas essas estrelas tenham mundos habitáveis ao seu redor, isso ainda significa que a galáxia Via Láctea é de 100 a 400 mil vezes maior do que os mundos imperiais que são reivindicados. Mas não é isso que acreditamos na sombria escuridão do futuro distante. Pois, neste cenário, é afirmado que existem 1 milhão de mundos no Império. Isso é apenas uma estimativa, um número arredondado para facilitar, pois ninguém realmente sabe o quão grande ele é, nem mesmo os altos senhores de terra. Mesmo assim, dizem que o Império vai de um extremo da galáxia ao outro. Existem as franjas, onde a galáxia está além da luz do Astronomicon, mas a maior parte é proclamada como estando sob o domínio da humanidade. Mas isso, na verdade, não é verdade, nem de perto. Pois existem vastos impérios orques, domínios necrons em expansão, mundos aniquilados pelo grande devorador, as frotas colmeia dos tiranides. E tudo isso está sob o suposto controle do Império, que comanda a galáxia. Nem os números estão certos por grande margem. Será que quem escreveu o cenário ignorava o real alcance da galáxia? Bem, sim e não. Sim, no sentido de que 1 milhão de mundos soa quase impossivelmente grande, então seria usado como referência de tamanho naqueles dias do século passado, então pode ter sido simplesmente por não saberem. No entanto, há outra maneira de ver as coisas. Sim, os números que ouvimos hoje são muito maiores do que antes, pois nosso conhecimento coletivo aumentou. Mas também é, na minha humilde opinião, uma forma de permitir uma certa margem de manobra. Pois a realidade é que o Império é totalmente controlado e seu curso de expansão é direcionado pelas rotas do Warp e pelos pontos de Mandeville do Warp. Quando uma nave estelar do Império entra no Warp, existem lugares que aparecem como caminhos bem trilhados, com portais para a realidade que são antigos e específicos, o ponto de Mandeville de um sistema. No entanto, isso levanta a questão: o que acontece com mundos que não possuem essas rotas? E isso realmente parece ser a grande maioria, se o Império for composto por apenas 1 milhão de sistemas. Pois se não houver uma rota de dobra no ponto Mandeville para levar a nave até lá e depois liberá-la no espaço real, ainda assim é possível, ainda assim pode ser visitado. As naves ainda podem viajar para essas estrelas e mundos, mas então precisam fazer a longa jornada em velocidade subluz ou tentar adivinhar onde estão na dobra, algo que os navegadores não consideram prudente. Isso significa que, se um mundo está fora da rota, por assim dizer, como alguém saberia o que está acontecendo com a frota exploratória que pode ter viajado até lá? Pois a comunicação é realizada através da dobra e das rotas de dobra por meio de coros astropáticos ou levada pessoalmente a bordo das naves. Mas se forem usados motores de velocidade subluz, levaria milhares de anos para chegar ao destino. E por esse motivo, levaria milhares de anos para enviar qualquer tipo de mensagem de volta. Portanto, a maior parte da galáxia Via Láctea, apesar das afirmações do Império, é totalmente inexplorada. Pelo que sabemos, existem literalmente milhões de sistemas sob o controle dos orcs, Rude ou coisa pior por aí. Talvez as forças da inteligência artificial não tenham perdido a guerra cibernética. Talvez eles simplesmente tenham pulado para mundos que não estavam nos planos de guerra e por isso praticamente desapareceram. O Preguiça ou até mesmo o Hangdan. Sentados atrás desse véu na mesma galáxia, mas crescendo e formando uma frota que ofuscará até a da Grande Cruzada. Talvez haja um mal ou ordem em números com poder suficiente para destruir o império da humanidade, caso decida um dia transferir sua existência para os mundos disputados pelas raças mais jovens. Necrons não utilizam rotas pela disformidade. A ameaça dos Necrons é só o começo.
A maioria de suas forças está despertando em mundos que jamais serão descobertos pelo Império. Realmente algo para se pensar. Mas por que, ó careca, você está falando tanto sobre isso quando o assunto do dia é a frota imperial? Por um motivo simples. Para explicar do que a Marinha deve estar ciente em todos os momentos. Pois eles não estão sozinhos e ameaças podem surgir literalmente do nada. As ações da frota imperial podem parecer sem sentido para alguns. Certamente a Marinha deveria estar quase exclusivamente posicionada na linha de frente, onde são mais necessários. A fenda do universo, o sorriso de Gorka Mork, surgiu após Abaddon, o Despedaçador, abrir uma ruptura na 13ª Cruzada Negra. A linha que cruza a galáxia é como o olho do terror, com o Warp invadindo diretamente a realidade. De onde armadas de naves traidoras do caos irrompem quase diariamente. Certamente, esses lugares deveriam ser onde a maior parte da frota se reúne, pronta para repelir a escória do caos, onde quer que ela levante sua cabeça desprezível. No entanto, não é assim. As frotas da Cruzada Indomitus são vastas coleções de naves, e sim, de fato, elas realmente avançam para cortar a cabeça da serpente inimiga, para confrontar o caos e reconquistar sistemas à medida que avançam. Mas a maior parte da frota imperial está dividida em setores e subsetores com frotas permanentes. Tudo isso se deve a essa escala. Eles realmente não sabem de onde ou como um inimigo pode surgir. Os piratas da humanidade sozinhos podem devastar regiões inteiras e causar fome em populações, mas esse perigo é ampliado pelas frotas ágeis e habilidosas dos corsários Eldar. Antes do Império, antes da Cruzada, antes do avanço e da graça dos Eldar, as frotas dos corsários eram a Marinha Eldar, naves e grupos distantes o suficiente dos mundos centrais Eldar para não serem consumidos por Slaanesh ao despertar. Eles são disciplinados, organizados e muito capazes. Novamente, as frotas de saqueadores orcs cruzam aleatoriamente a galáxia, ganhando velocidade e impulso. Se não forem contidos logo no início, podem se transformar em guerras em grande escala, e isso nunca é bom para o Império. Com migrações em massa, impérios menores anômalos, seja de aglomerados dissidentes de estrelas ocupadas por humanos, ou de raças xenos que retornaram ou evoluíram ou se tornaram uma ameaça como os tal, sem falar na natureza caótica do surgimento de frotas traidoras, provou-se impossível para o Império defender seus domínios, a menos que use uma disposição cuidadosa de suas forças. Pois de que adianta levar a guerra ao inimigo se estão queimando tudo atrás das suas linhas? Portanto, a frota está espalhada e, na maior parte do tempo, é liderada localmente. Existem ocorrências raras, ameaças terríveis que podem levar a uma mobilização em nível de segmento, mas isso é incrivelmente raro, ou pelo menos tem sido assim nos últimos 10.000 anos. Com as ameaças dos Necrons, Tirânides e Orcs escalando a níveis inéditos para o Império, isso está se tornando mais frequente. Às vezes, conquistar é muito mais fácil do que manter uma região, como sempre foi, pode-se supor. No entanto, agora isso é mais vital do que nunca, pois o Império sempre foi capaz de vencer a grande maioria de suas guerras por meio do desgaste. E não se pode manter a produção necessária para esse estilo de combate, a menos que você mantenha seus meios de produção, não apenas dos materiais de guerra, mas também daqueles capazes de lutá-la, pois o grande devorador converte tudo o que consome em guerreiros para a próxima guerra. Os Necrons podem escravizar qualquer população que dominem a tal ponto que podem usá-los como bucha de canhão, usando criaturas que controlam a mente, ou até mesmo fazê-los passar por biotransferência, pelo menos nas histórias mais antigas. A perda de território aumenta a chance de novas perdas. O Império tem apenas uma opção verdadeira: lutar por cada mundo, estrela e sistema perdido. Ou vão encolher até sumir e também serão consumidos por isso.
Agora muitos afirmarão com confiança, como devem, que o verdadeiro dom da humanidade é a inovação. Precisamos avançar e criar tecnologias para enfrentar essas ameaças. A habilidade de que deve haver entre nós uma coleção tão incrivelmente grande de Homo sapiens. Infelizmente, como vou explicar na minha entrada para o Adeptos Mecânicos neste outono, não é tão simples assim. Os senhores da tecnologia, o sacerdócio de Marte e os mundos forjados detêm o monopólio total da manutenção das máquinas e de toda a informação que possibilita a inovação. Os sacerdotes de Marte mal compreendem o que zelam e protegem com ciúme, sua tecnologia. Por isso queimam quem os questiona ou comete o que chamam de heresia tecnológica. E isso é tudo que não vem das conquistas anteriores do nosso povo. Se não for conhecimento redescoberto da era das trevas da tecnologia, quando a humanidade estava em seu auge cultural e científico, bem, é classificado como uma abominação, algo que deve ser eliminado com extremo preconceito. Questionar por que algo funciona de certa forma pode até resultar em ser jogado em uma fornalha. As pessoas não parecem estar tão interessadas em explorar novos potenciais, e por isso geralmente não conseguem avançar de forma alguma, não conseguem desenvolver novas respostas para novas ameaças. A única exceção a isso é o Arquidominus Caul, é claro, mas falaremos dele em outro momento. Isso também significa que, por 1 milhão de pequenas e profundamente humanas razões, o nível de tecnologia está regredindo, e assim, naves mais antigas, que em qualquer outro cenário ou época, especialmente hoje, perderiam valor ao longo do tempo. Reformas geralmente são feitas em naves antigas para atualizá-las e torná-las mais competitivas contra inimigos. Esse é o jeito usual. Mas no Império, na sombria escuridão do futuro distante, esse não é o caso. Naves antigas terão propulsores, armas, escudos e gerenciamento de recursos melhores. Quanto mais nova for a nave, geralmente, mais fraca ela é. Claro, há exceções a essa regra. Imagino que muitos citarão sua exceção favorita. E eu realmente espero que aqueles que estão ouvindo compartilhem seu conhecimento na seção de comentários. Mas é a exceção que geralmente confirma a regra. É impossível saber por quanto tempo isso continuará, à medida que cada um dos primarcas retorna ao Império. É cada vez menos provável que a estagnação tecnológica seja permitida a continuar. Como muitos filhos do Imperador eram artesãos e construtores. Não apenas de armas de guerra, mas de todas as formas. Talvez tudo seja desmontado em breve. Uma nova aurora de progresso retornará. Mas, na minha humilde opinião, novamente, isso será uma mudança fundamental no próprio DNA do cenário. E por mais que as pessoas gostem de empurrar as coisas para frente de acordo com seus próprios gostos e sonhos, muitas vezes essa mutação leva à perda daquilo que tornava uma história única e envolvente. Uma corda bamba difícil de cruzar. Tomara que isso seja feito com cuidado e respeito ao que já existe, sem ser tratado como garantido ou desperdiçado para agradar a todos. Isso nunca é possível, então só um tolo tentaria. Vamos seguir em frente. Agora sabemos por que as frotas estão onde estão e operam assim estrategicamente e logisticamente. Logo chegaremos à parte tática e à disposição das forças. Então agora chegamos ao cerne da questão. Como devemos pensar sobre a Marinha Imperial e todo o combate espacial na escuridão sombria do futuro distante? Preciso dizer que há várias interpretações dessa visão, assim como muitos autores, artistas, fãs e animadores têm visões igualmente válidas. Para alguns é um turbilhão frenético, como uma batalha de Star Wars, em que naves capitais trocam tiros e enormes jatos de fogo surgem, enquanto uma nave é destruída em instantes.
Os caças conseguem atingir pontos-chave e erradicar toda a equipe de oficiais, mas para outros é mais como uma lenta e sufocante batalha de submarinos, mais parecida com a série original de Jornada nas Estrelas. Mas, é claro, é uma batalha pontuada por explosões de violência e carnificina esmagadoras. O posicionamento e as abordagens dessas frotas não levam momentos, mas horas ou até dias. As batalhas são como balés para as raças mais avançadas ou taticamente astutas, e como um derby de destruição para as raças mais diretas ou brutais. Para mim, as imagens e descrições que mais amei foram as de uma era de navegação à vela sombria e romântica, então eu escolho esta última. As naves são grandes comunidades espaciais, onde centenas de milhares ou milhões vivem e morrem sob a bandeira da Marinha. O design e a estrutura das naves, assim como seus confrontos, lembram um romance de Horatio Hornblower, onde grandes navios eram classificados pelo número de canhões e sua categoria. Embarcações gigantes que não são destruídas mesmo após vários tiros. Eles causam danos, mas raramente afundam uns aos outros facilmente. Sempre há a opção de a tripulação do navio maior ou mais agressivo se aproximar e até abordar o inimigo. Imaginamos piratas de casacos vermelhos usando ganchos e cordas para abordar o navio, seguidos por duelos de espada e gritos pelo convés. E se você imaginou isso, não está longe da verdade. Todos os couraçados, cruzadores, fragatas e destroyers do poderio marítimo marcial estão muito bem adaptados à Marinha Imperial do 41º milênio. Cada um tem seu lugar na linha de batalha, e essa imagem é mais profunda do que parece para um cenário tão futurista. Às vezes esquecemos o que as máquinas já fazem por nós neste 3º milênio. Imagine agora, com guinchos, roldanas e suores correndo de 100 costas curvadas, as armas sendo giradas e sua elevação alterada. Essas armas são imensas. Elas são recarregadas ao ritmo de um tambor, pela atividade sincronizada de famílias e clãs que nasceram, cresceram e assumiram o trabalho ancestral de simplesmente servir como força muscular para uma tarefa que hoje esperaríamos ser feita com um botão. Alguns navios são muito avançados ou antigos, mas outros são extremamente básicos. E essa é a justaposição confusa do armamento incrivelmente avançado que foi mantido, sendo operado por pessoas que já não conseguem mais entender por que eles funcionam. E como o homem da Idade da Pedra, eles fazem tudo através da força física e do esforço. Que a humanidade, através do Adeptus Mechanicus, ainda consegue produzir em massa naves de linha. No entanto, eles já não compreendem verdadeiramente como todas as peças do quebra-cabeça tecnológico se encaixam, muito menos o porquê. Eles utilizam modelos de construção padrão, planos da chamada Era das Trevas da tecnologia pelo Império. Agora, há várias frotas no espaço. Elas possuem diferentes métodos de propulsão, armamentos e estratégias de guerra. Ainda assim, elas geralmente seguem uma versão desse clima da Era da Vela. Os Eldar são mais como escunas rápidas que entram e saem do alcance, em uma velocidade quase impossível para a Marinha Imperial acompanhar. Os Necrons podem se teletransportar e ganhar vantagens táticas. Os Tyranids são verdadeiras nuvens de naves que atacam em ondas, mas a sensação pode permanecer se a descrição for feita com cuidado. A Marinha Imperial já foi muitas coisas, mas sutil não é uma delas. Eles se inspiram muito na Marinha Britânica quando esta dominava os mares. Os maiores navios, aqueles que podem suportar mais danos, mas também disparar barragens inteiras, são chamados de navios capitais ou navios de linha. Esses navios costumam ser acompanhados por fragatas e destroyers de escolta. Agora imagine, se puder, que o menor desses navios, o destroyer, começa com cerca de 750 metros de comprimento, chegando a mais de, às vezes, 1,5 quilômetros de comprimento. Isso mesmo. Quilômetros.
Esses são os menores navios de combate da Marinha Imperial. Os cruzadores também vêm em várias formas, mas geralmente começam com cerca de 5 quilômetros. E os couraçados, bem, eles começam em 6, vão até 8 quilômetros ou mais. Há embarcações maiores, como a Falange e algumas antigas naves Gloriana. Talvez couraçados, mas são poucas. Portanto, quando você pensar na Marinha, não pense em termos de milhares, mas de centenas de milhares a muitos milhões de tripulantes, os cidadãos das naves espaciais nas quais eles navegam. A perda de um esquadrão de naves é uma desgraça. A perda de uma flotilha é uma calamidade. A perda de uma frota é impensável, indescritível. Aquelas naves, que são de incrível antiguidade, muitas vezes são as mais poderosas por causa disso. A Marinha Imperial tem mandatos estranhos e impulsos simultâneos completamente contraditórios. Pois a própria natureza dessa guerra no vazio, muito mais lenta, arrastada e sinistra, é algo que pode realmente levar muito tempo. Uma frota deve passar pelo ponto Mandeville, que em muitos casos fica nos arredores do sistema. Após usar seus grandes motores de plasma subluz para chegar onde precisam no sistema. Isso pode levar dias ou até semanas em alguns casos, dependendo do tamanho do sistema. Se o inimigo os vir chegando, o que vai acontecer, então eles terão toda a oportunidade de fugir. Eles podem contornar a frota em direção ao ponto Mandeville e sumir no Warp, indo embora. Eles podem brincar de esconde-esconde em campos de asteroides ou ao redor de corpos celestes, como planetas e luas, prolongando a situação por semanas ou mais. Eles podem então voltar para onde estavam bombardeando até a destruição, subjugando ou extorquindo a partir da órbita assim que as naves da Marinha Imperial forem embora. Pois eles sempre precisam partir. Há tantos pedidos de assistência em qualquer setor. Os combates prolongados devem ser evitados a todo custo. Bem, quase todos. E está na natureza da frota imperial querer se aproximar dos oponentes e esmagá-los em uma única batalha longa e decisiva, em vez de confrontos elegantes e inteligentes. Pois eles precisam resolver o problema imediatamente e depois se retirar. Aqui o conflito se torna mais evidente. A Marinha Imperial prefere combates próximos e decisivos. Mesmo assim, eles não querem nem podem arriscar seus melhores navios. É apenas a habilidade e astúcia, experiência e dedicação dos oficiais imperiais que lhes permite andar nessa linha tênue. E é melhor você acreditar que seus oficiais estão entre os melhores que a humanidade já produziu, mas vamos falar sobre isso em outro vídeo. Agora sobre a filosofia geral de design da frota imperial, seu dogma de design. Espero que você tenha visto os elementos visuais do vídeo, ou, pelo menos, saiba como são, caso esteja usando apenas como ruído de fundo. Mas os designs que você vê ou conhece não são apenas estéticos. Ah, não. Essas são representações muito precisas do que exatamente essas naves são. Basta olhar para elas para saber, em um nível visceral, instintivo e selvagem, exatamente o que elas fazem. E não é algo gentil, refinado ou sutil. A maioria das naves capitais da frota imperial tem uma enorme proa na frente de suas naves. Isso não é uma questão de moda. É uma arma de guerra. Essas proas terão muitos pés, às vezes chegando a centenas de pés de armadura. Isso é por 2 motivos. O primeiro motivo é que a frota imperial, como a britânica, formará uma linha e avançará pelo espaço rumo ao inimigo. A blindagem frontal é útil caso os escudos de vazio falhem e não recarreguem a tempo, embora isso seja raro. Isso permite que as naves imperiais suportem quantidades brutais de dano antes de serem realmente afetadas, quanto mais serem inutilizadas ou destruídas. Enquanto as naves imperiais se aproximam do inimigo, elas lançam enormes torpedos como mísseis no vazio. Agora, na maioria das vezes, eles vão errar.
Mas, como eles podem causar grandes explosões de proximidade, um acerto direto nem sempre é preciso. Mas quando um desses mísseis gigantes acerta, causa danos em um nível que combatentes terrestres nem sonhariam ser possível. São usados principalmente para disparar acima, abaixo, a bombordo ou estibordo das naves inimigas que se aproximam ou defendem. Servem para cortar o inimigo e guiá-lo até a frota imperial. Pois é aqui que entra o segundo uso dessa enorme proa. Se o inimigo sobrevivesse aos torpedos frontais e ao fogo de lança da nave líder ou das naves líderes, então a proa é usada como nos tempos aquáticos. Eles colidem com o inimigo. Há poucas naves no espaço que sejam tão robustas quanto as da humanidade. Muitos tripulantes e naves dos Xenos já pereceram ao enfrentar um cruzador imperial ou superior. Pois eles simplesmente aceleram e atravessam o oponente com facilidade. E aí o verdadeiro inferno da Marinha começa. O segmento central alongado de qualquer nave abriga várias baterias de macrocanhões. E elas fazem exatamente o que se espera delas. Elas disparam saraivadas contínuas contra o inimigo, um canhão após outro em sequência, para não desviar o navio de sua rota apenas pelo recuo dos disparos. Qualquer um desses canhões pode ter o tamanho de um prédio. Uma arma que muitas cidades veriam como um colosso cultural e tecnológico. A Marinha Imperial possui fileiras deles em seus navios. Novamente, assim como nos navios da Era dos Piratas, o fogo desses navios a curta distância é capaz de atravessar a maioria dos navios em todo o seu comprimento, e muitos não sobreviverão a esse evento. Infelizmente, quando a Marinha Imperial enfrenta navios do seu próprio calibre e design, como os navios de linha dos Mercadores do Caos, seus combates podem durar horas ou até dias se houver manobras astutas. Assim como os navios da Armada Espanhola contra seus equivalentes Ingress, eles podem muito bem atirar uns nos outros o dia todo e abrir enormes buracos nas laterais, mas raramente um navio é afundado nesses combates, a menos que seja isolado de seus aliados, cercado e então bombardeado sem piedade. O mesmo ocorre com as grandes naves capitais da Marinha ao enfrentarem semelhantes. É um tipo de guerra prolongada e horrível que deixa apenas aqueles nas pontes dos navios realmente cientes dos acontecimentos que estão se desenrolando. Famílias inteiras se apertam nos convéses inferiores enquanto soldados se preparam para abordar ou serem abordados. Os artilheiros recarregam e disparam repetidamente. Os motores são mantidos e forçados ao máximo pelos tecno-sacerdotes de Marte, e ninguém realmente sabe o quão bem ou mal eles fizeram. Pode-se supor, é claro, se você não está recebendo impactos que fazem toda a nave tremer como se fosse se despedaçar. Se você tem uma visão para fora de uma janela e, de alguma forma, o inimigo está perto o suficiente para testemunhar, e tudo está em chamas, exceto sua própria nave. Sim, então, talvez você perceba que está vencendo. Mas isso é realmente raro. A maioria da tripulação, os próprios cidadãos dessas enormes naves, só sabe se venceu quando recebe a ordem de recuar, ou quando testemunha sua nave sendo destruída, ou, por fim, e isso é muito comum ao lutar contra muitos oponentes. A primeira vez que percebem que tudo está perdido é quando um cultista treinado empunhando um machado de corrente, ou até mesmo um Star Space Marine, está abrindo caminho entre eles, matando todos. Mas para aqueles oficiais na ponte ou em pontos estratégicos de algumas naves, é uma batalha desesperada entre duas tribos e o único resultado possível é a morte de um ou de outro. A Marinha Imperial pode parecer um instrumento bruto, e talvez eu devesse dedicar mais tempo a declarar todas as táticas que conheço neste momento. Mas, na verdade, vou mostrar um pouco disso em meus trabalhos narrativos em andamento em breve, então quero seguir em frente um pouco. Se quiser ver como é uma batalha, pelo menos na minha visão e com minhas habilidades limitadas, assista aos meus vídeos sobre Abundance Tertius. Posso garantir que haverá muito mais ação de frota no futuro, em um futuro próximo.
Então vamos em frente. Existem muitas armas que se adaptam a esse estilo, ou melhor dizendo, o complementam. Algumas naves possuem canhões nova, outras têm grandes hangares cheios de naves de ataque usadas pela Marinha em conflitos no espaço. Nesses casos, flotilhas ou ativos da frota com essas armas tendem a manter longas distâncias, punindo o inimigo antes que ele se aproxime. Agora, as naves capitais e quase todas as naves de combate do Império possuem os chamados escudos de vazio. O onipresente ovo invisível de energia ao redor de qualquer nave, que é visto em tantos cenários de ficção científica. Porém, os escudos de vazio do Império são, como sempre, um pouco diferentes e mais interessantes. Pois não são só barreiras de um tipo de energia endurecida. Então, só por diversão e por nostalgia, para o básico, vamos recorrer à sabedoria existente. Para citar escudos de vácuo. Um escudo de vácuo é uma forma especial de campo de energia empregada pelas várias forças militares do Império da Humanidade para proteger naves espaciais e veículos superpesados, como os Titãs Imperiais, de ataques inimigos. Os escudos de vácuo usam tecnologia imperial baseada na dobra, tanto para alimentar os escudos, quanto para desviar ataques à distância, distorcendo sutilmente o espaço-tempo local ao redor do ponto de impacto. Não está claro se os escudos de vácuo neutralizam o projétil ou feixe de energia em espaço real através da manipulação de forças gravitacionais ou outras forças físicas, transportando-o diretamente para a dobra, ou se algum outro método é utilizado para deslocar a força destrutiva de um ataque físico sobre o veículo ou nave. Os escudos de vácuo parecem poder ser penetrados em algumas situações. Se um projétil que se aproxima estiver se movendo abaixo de uma certa velocidade mínima. Os escudos de vácuo imperiais são similares aos campos de força personalizados dos orcs, mas estes, como toda a tecnologia dos verdes, são menos confiáveis e geralmente inoperantes para outras espécies sem acesso à energia de guerra Gestalt quando desativados. Já os escudos de vácuo imperiais podem ser reativados após colapsarem, até durante a batalha. No combate no vácuo, os escudos de vácuo não protegem contra ataques corpo a corpo ou outros veículos que passem por eles, para então atacar o veículo ou nave protegidos pelo escudo. Geradores de escudo de vácuo também podem ser usados para proteger uma instalação militar planetária. Esses escudos também são usados por naves militares e civis imperiais para sobreviver ao ambiente hostil, que é o vácuo do espaço. Os escudos formam uma faixa invisível de energia ao redor da nave, uma camada variável de força que pode absorver radiação, poeira interestelar e chuvas de partículas, além de impactos de armas. Os escudos de vazio têm uma tolerância máxima e podem ser sobrecarregados por fogo contínuo de armas ou colisões massivas, forçando os geradores a desligarem temporariamente para liberar o excesso de energia cinética ou direta, deixando o casco desprotegido da nave vulnerável a ataques. Em naves com vários escudos de vazio, recomenda-se calibrá-los para a sobreposição perfeita, evitando pontos fracos. Essas brechas nos escudos só são detectáveis por observação direta e podem causar falha catastrófica no banco de escudos de vazio ao serem atingidas por armas de titãs ou de naves capitais. Dizem que escudos de vazio emitem zumbido ao serem ativados e crepitam ao se tocarem ou sobreporem. Variantes notáveis de escudo de vazio. O conjunto triplo de escudo de vazio. Grandes cruzadores antigos, ainda usados pela Marinha Imperial e por algumas dinastias de comerciantes renegados muito ricas, tinham enormes bancos de escudos de vazio em camadas que ocupavam amplos conveses do tamanho de pequenas cidades. Compartimentos infernais, cheirando a ozônio e com arcos elétricos imprevisíveis dos pontos de descarga de cobre, enquanto escudos de vazio em camadas são bombardeados pela artilharia inimiga. Grandes cruzadores usam 3 camadas de escudo de vazio, sendo mais duráveis que todos, exceto couraçados.
O escudo reflexo é uma variante antiga da tecnologia de escudo de vazio que era usada pelas naves da Legião da Guarda Corvina como um dispositivo de camuflagem para protegê-las da detecção por sensores inimigos e até mesmo a olho nu. A tecnologia do escudo reflexo foi criada como destaque da Sombra do Imperador, nave capitânia da Legião Guarda Corvina na Grande Cruzada e Heresia de Horus. Fim da citação. Bem, isso foi animado. Agora, avançando para a organização da frota. A frota se divide em 5 zonas administrativas. O Segmentum Obscurus, ao norte galáctico de Terra, com base em Cipromundi. O Segmentum Ultima, ao leste galáctico de Terra, com base em Cardonesh. O Segmentum Tempestus, ao sul galáctico, com base em Bakar. O Segmentum Pacificus, a oeste galáctico de Terra, com base em Hidropor. Finalmente, há a frota de batalha do Segmentum Solar, baseada no Anel de Ferro de Marte. A frota de batalha solar é a mais prestigiosa e, portanto, a mais poderosa de todas as regiões, sendo o passo final na maioria das carreiras que levam a fazer parte dos Altos Senhores de Terra, representando toda a Marinha. Cada uma dessas regiões é composta por setores e subsetores com suas próprias frotas permanentes, e é dito que o núcleo da maioria das frotas setoriais é formado por 50 a 75 naves capitais. Com tantos cruzadores e couraçados como núcleo, as escoltas podem chegar às centenas para apoiar tal coleção de navios de linha. Porém, ao lembrar que cada escolta tem cerca de 1 quilômetro, percebemos a escala massiva dessa ação de frota. Hoje é muito raro toda a congregação ser chamada para uma única batalha. Só uma ameaça existencial à região permitiria isso. Cada nave levada para uma armada tão grande seria retirada das patrulhas regionais, ficando incapaz de combater invasões, piratas, xenos ou emergências. Eles não seriam capazes de proteger os comboios comerciais que permitem que alimentos e recursos viajem de um sistema para outro. O Império é enorme e muitos de seus mundos são totalmente especializados. Então, um mundo agrário, um mundo agrícola, pode muito bem alimentar muitos mundos em sua órbita próxima. Se o comércio e a distribuição de recursos cessarem, então essa região vai passar fome, depois estagnar. Por isso, qualquer confronto em grande escala geralmente vem ao custo de inúmeros mundos sendo corroídos por inimigos oportunistas. Já foi calculado por mais de algumas pessoas muito inteligentes, que os números envolvidos na Marinha Imperial são realmente impressionantes, mas com a quantidade de espaço que eles precisam defender, na realidade não é nem de perto o suficiente. E a Marinha também é provavelmente a mais importante de todas, pois cada mundo ou sistema é como uma ilha na escuridão do vazio, isolada e sozinha. Se você é uma ilha, a Marinha é o serviço mais importante. No Império é igual. Isso pode passar despercebido nos conselhos, especialmente de guerra, mas até a Inquisição hesita antes de interferir ou assumir o controle de uma nave de combate. E de que serve a Asta Miratarum, a Guarda Imperial, sem transporte? Quão eficazes seriam os Scions, cavaleiros ou titãs, em uma guerra distante sem transporte para levá-los ao combate? A história da Marinha é surpreendentemente simples. Bem, pelo menos para mim hoje é. Quando o Imperador saiu do terror sagrado, foi primeiro para Marte. Ele lhes ofereceu quase total autonomia, algo inacreditável na época. Jurou que sua grande cruzada encontraria muitos mundos forja, espalhados nas estrelas distantes, e que isso aconteceria automaticamente. Esses seriam considerados posse do Mechanicum quando encontrados. Por isso, o Mechanicum criou frotas, cavaleiros e titãs para transportar e apoiar as legiões de fuzileiros espaciais na conquista da galáxia. A frota era submissa ao Imperador, mas também aos primarcas e líderes regionais da Solar Auxilia. Quando a heresia de Horus terminou, quando a purgação chegou ao fim, Rebolt Guilliman reconstruiu cada ala da máquina de guerra imperial e as separou. Os regimentos do exército imperial não deveriam mais ser de armas combinadas.
A artilharia foi separada da cavalaria, que foi separada da infantaria, e assim por diante. As legiões foram divididas em capítulos e a marinha separada das demais forças. Um general já não podia ordenar transporte para suas forças. Ao separar todas essas alas, alguns poderiam afirmar que isso criou mais níveis de burocracia. Mais atrasos, pois homens da mesma patente em diferentes organizações teriam que negociar ou recorrer a instâncias superiores para garantir uma resposta unificada a ataques. Tudo isso foi feito para limitar o poder de qualquer líder, seja primarca, senhor da guerra, general regional ou almirante. Ninguém teria poder suficiente para travar uma guerra sozinho. Nenhum poderia reunir tanta lealdade de suas forças, a ponto de quererem imitar Sula e marchar sobre Roma. Nenhum teria o poder de desafiar o trono dourado e os altos senhores novamente. Então, a marinha recebeu a posição mais poderosa, em muitos aspectos, pois certamente eles absorvem a maior quantidade de recursos em materiais, tecnologia rara e até mesmo em mão de obra. Alguns podem argumentar, mas eu acho que o administratum e até mesmo a eclesiarquia podem ter algo a dizer sobre isso. Mas, deixando tudo isso de lado, o custo de manter a frota é de cair o queixo. Ainda assim, sem essa despesa, os outros recursos se tornam totalmente redundantes. Só existe uma força que não depende das naves da marinha, e esses são os Anjos da Morte, os capítulos dos fuzileiros espaciais. Eles possuem cruzadores de ataque, barcaças de batalha e escoltas quando necessário. Mesmo esses valentes guerreiros pedem ajuda da marinha quando necessário. As frotas dos Astartes são letais, mas isso geralmente se deve às armas que carregam. A chegada dos Astartes em cápsulas de abordagem, lançando fuzileiros espaciais em áreas confinadas de naves inimigas, costuma ser a última coisa que vem antes de serem mortos por espadas serra e bolters. Poucas coisas no universo se comparam aos fuzileiros nessas condições. Mas onde um inimigo pode precisar de incentivo para se aproximar e evitar fogo, ou ser um alvo fácil para servir de isca? Os Astartes chamarão aliados da frota quando preciso. A marinha concentra o real poder de fogo e versatilidade. E em casos extremos, quando não precisam lutar. É tolice de um mestre de capítulo subestimar adversários navais. Agora que sinto que já temos uma noção geral da frota, vou encerrar este vídeo, pois acredito que as classes de naves, patentes dos oficiais e as terríveis armas que eles usam devem ser abordadas em vídeos futuros. E para ser sincero, eu realmente gostaria de ler muito mais antes de falar mais sobre essas naves. Elas são mais interessantes do que se imagina à primeira vista, e eu não gostaria de menosprezar nenhuma delas. Espero que você me acompanhe quando chegar a hora. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchau, tchau.